Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada fascinante pelos mistérios do Egito Antigo. Você já parou para pensar como seria incrível descobrir tesouros enterrados há milhares de anos? Cidades perdidas sob o mar, tumbas intocadas de faraós poderosos, múmias perfeitamente preservadas e documentos sagrados que revelam os segredos da vida após a morte. Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O Egito continua sendo um dos lugares mais fascinantes do planeta para arqueólogos e entusiastas da história. E o mais impressionante, mesmo depois de séculos de explorações, essa terra milenar continua revelando descobertas extraordinárias que reescrevem o que sabemos sobre uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Nos últimos anos, as tecnologias modernas revolucionaram completamente a arqueologia. Equipamentos de última geração como o LIDAR, radares de penetração no solo e técnicas avançadas de mapeamento permitiram que os pesquisadores encontrassem estruturas ocultas sob camadas de areia, vegetação e até mesmo debaixo d'água. É como ter raios-x para enxergar o passado. E o mais emocionante, todas essas descobertas estão sendo mantidas em solo egípcio, ao contrário do que acontecia no passado, quando artefatos preciosos eram levados para museus de outros países. Hoje, o Egito tem prioridade absoluta na preservação de seu próprio patrimônio histórico. Então, prepare-se. Nas próximas páginas deste vídeo, vamos mergulhar nas 5 descobertas arqueológicas mais impressionantes e recentes do Egito Antigo. Desde uma cidade submersa, que emergiu das águas de Alexandria, até tumbas reais que permaneceram escondidas por milênios, cada uma dessas revelações nos aproxima um pouco mais dos segredos dos faraós. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com o que a ciência moderna conseguiu desenterrar. Nossa primeira parada é nas águas cristalinas da costa de Alexandria, onde mergulhadores e arqueólogos fizeram uma descoberta verdadeiramente cinematográfica. Em agosto de 2025, o Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito apresentou ao mundo os vestígios de uma cidade submersa com mais de 2.000 anos de história. Localizada na Baía de Abu Qir, essa descoberta está sendo chamada por alguns de a Atlântida egípcia. Mas o que exatamente foi encontrado nessas águas? Prepare-se, porque a lista é impressionante. Edifícios de pedra calcária que provavelmente serviam como templos, casas e estruturas comerciais. Tumbas antigas, tanques escavados na rocha para criar peixes, depósitos para armazenamento de água e um cais extenso de 125 metros que funcionava como porto para embarcações menores. Os especialistas acreditam que essas ruínas podem ser uma extensão da lendária cidade de Canopo, um importante centro durante a dinastia Ptolomaica e, posteriormente, durante o Império Romano. Canopo prosperou por quase 6 séculos até ser tragada pelas águas após uma série de terremotos devastadores e o gradual aumento do nível do mar. Entre os artefatos recuperados, destacam-se estátuas reais e esfinges do período pré-romano, incluindo uma parcialmente preservada do faraó Ramsés II, um dos governantes mais poderosos e longevos da história egípcia. Além disso, foram encontrados navios mercantes, âncoras de pedra e até mesmo um guindaste portuário, evidências claras de um movimentado centro de comércio marítimo. O ministro Cherif Fathi explicou que, embora existam muitos elementos submersos, apenas peças selecionadas seguindo critérios rigorosos podem ser recuperadas. O restante permanecerá como parte do patrimônio subaquático do Egito, protegido sob as águas do Mediterrâneo. Mas aqui vem um detalhe irônico e preocupante. Alexandria, a moderna cidade que hoje abriga essa descoberta, enfrenta exatamente o mesmo destino que engoliu Canopo. A cidade está afundando mais de 3 milímetros por ano e é considerada uma das áreas costeiras mais vulneráveis do mundo às mudanças climáticas. Projeções da ONU indicam que, até 2050, 1/3 de Alexandria poderá estar submerso ou inabitável. A história se repete. As técnicas modernas de arqueologia subaquática foram fundamentais para essa descoberta.
Guindastes especializados, equipamentos de mergulho avançados e tecnologias de mapeamento permitiram a exploração e recuperação eficiente dos artefatos. E o mais importante, tudo isso foi feito com extremo cuidado para preservar as estruturas e permitir estudos detalhados sobre o Egito Antigo. Está gostando de conhecer essas descobertas incríveis? Então não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre arqueologia e história. E me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Adoro saber de onde vocês são. Agora vamos viajar para Luxor, antiga Tebas, capital do Egito, durante o auge do Império Novo. Recentemente, arqueólogos fizeram descobertas impressionantes de tumbas com cerca de 4.000 anos de idade pertencentes a oficiais de alto escalão. Estamos falando da 10ª dinastia, uma das épocas mais gloriosas da história egípcia, contemporânea de figuras lendárias como a rainha Hatshepsut e o faraó Tutankhamon. O que torna essas descobertas ainda mais especiais são os artefatos encontrados no interior das tumbas. Imagine blocos de pedra magnificamente decorados, com cenas de rituais sagrados, pinturas coloridas que sobreviveram por milênios, sarcófagos ornamentados e objetos pessoais que pertenceram a esses poderosos oficiais. A 18ª dinastia foi um período de grande riqueza, expansão territorial e avanços culturais no Egito. Durante esse tempo, o império se expandiu para o norte do Sudão e partes do Oriente Próximo, consolidando seu poder e influência. As tumbas descobertas em Luxor revelam detalhes fascinantes sobre a vida da elite egípcia, suas crenças religiosas e práticas funerárias elaboradas. Mas não é apenas a 10ª dinastia que está sendo revelada. Escavações recentes também trouxeram à luz tumbas da 5ª e 6ª dinastias, períodos ainda mais antigos, quando a realeza egípcia estava começando a tomar forma e definindo seus principais símbolos. Uma dessas tumbas possui um poço selado com uma pedra de calcário, e essa câmara ainda será aberta na próxima temporada de escavações. Imaginem a expectativa. O que pode estar escondido lá dentro? Para os arqueólogos, esses períodos iniciais da história egípcia são absolutamente fascinantes, porque revelam os primórdios de uma das civilizações mais avançadas da antiguidade. Era tudo novidade. A hierarquia faraônica sendo estabelecida, os rituais funerários sendo aperfeiçoados, a escrita hieroglífica se desenvolvendo. Cada descoberta desse período é como encontrar uma peça fundamental do quebra-cabeça da história humana. E aqui entra novamente a importância da tecnologia moderna. Pesquisadores da Universidade de Kanazawa, no Japão, em parceria com o Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, utilizaram técnicas avançadas de escavação e documentação para garantir que cada detalhe dessas tumbas fosse preservado e estudado adequadamente. As escavações continuarão nos próximos anos, e os especialistas estão confiantes de que mais segredos serão revelados. Afinal, Luxor é um dos sítios arqueológicos mais ricos do mundo e ainda há muito a ser descoberto sob suas areias douradas. Prepare-se, porque esta descoberta é simplesmente espetacular. Em Saqqara e Tuna el-Gebel, arqueólogos encontraram um verdadeiro tesouro em tumbas com aproximadamente 500 anos. Múmias perfeitamente preservadas, amuletos de ouro e pedra, milhares de estatuetas e, pasmem, um papiro de 15 metros contendo seções do famoso Livro dos Mortos do Novo Império. Vamos começar pelo papiro, que é uma das descobertas mais impressionantes. O Livro dos Mortos, ou como os antigos egípcios o chamavam, Livro da Saída para o Dia, era uma coleção de feitiços, orações e instruções destinadas a ajudar os mortos a navegar pelo submundo e alcançar a vida após a morte. Esses textos surgiram no início do Novo Império, por volta de 1550 a.C., e eram personalizados para cada indivíduo. O papiro encontrado em Saqqara pertenceu a um homem chamado Ahmose, cujo nome é mencionado no documento aproximadamente 260 vezes. Com 15 metros de comprimento, este é o primeiro papiro completo do Livro dos Mortos, descoberto em Saqqara em mais de 100 anos.
Egiptólogos de renome mundial confirmaram que encontrar uma cópia tão bem preservada e ainda na tumba original é extremamente raro. Mas o papiro é apenas o começo. As câmaras funerárias revelaram sarcófagos de pedra e madeira contendo múmias, mais de 25.000 estatuetas de Ushabti, pequenas figuras que deveriam servir o falecido na vida após a morte, milhares de amuletos de proteção, vasos canópicos para guardar órgãos internos e uma infinidade de utensílios que acompanhavam os mortos em sua jornada eterna. E aqui vem algo verdadeiramente único: múmias de escaravelhos. Isso mesmo, besouros mumificados. Os escaravelhos eram considerados sagrados pelos antigos egípcios, representando o deus Khepri, uma importante divindade solar associada ao renascimento e à renovação. Encontrar escaravelhos mumificados é extremamente raro. Tão raro que, quando a descoberta foi anunciada, os pesquisadores contataram museus nos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França e Bélgica, e nenhum tinha exemplares semelhantes. Dentro de um sarcófago de calcário decorado com desenhos de besouros, foram encontrados 2 grandes escaravelhos envoltos em linho, além de uma coleção de escaravelhos menores mumificados dentro de outro sarcófago. Essas pequenas criaturas provavelmente serviam como oferendas religiosas, símbolos de proteção e renascimento para acompanhar os mortos. Além dos escaravelhos, também foram descobertas múmias de outros animais considerados sagrados, incluindo gatos, representando a deusa Bastet, leões, crocodilos e aves. A variedade de múmias de animais revela a profunda conexão espiritual que os egípcios tinham com o mundo natural. Todas essas descobertas serão exibidas no Grande Museu Egípcio, permitindo que o público tenha acesso a esses tesouros arqueológicos excepcionais. É uma oportunidade única de ver em primeira mão os rituais e crenças de uma civilização que existiu há milhares de anos. Que descobertas incríveis, não é mesmo? Se você está adorando conhecer esses segredos do Egito Antigo, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E me conta, de qual cidade você está nos acompanhando? Escreve aí nos comentários. Quando pensamos no Egito, a imagem que imediatamente vem à mente são as majestosas pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas você sabia que, mesmo depois de milênios de estudos, essa estrutura monumental ainda guarda segredos? Recentemente, novas inscrições foram descobertas na Pirâmide de Quéops, confirmando detalhes sobre a identidade dos construtores e as técnicas utilizadas na sua construção. E aqui entra o grande destaque: a tecnologia LIDAR. LIDAR significa Light Detection and Ranging, detecção e medição por luz, e funciona como uma espécie de radar que escaneia o terreno usando milhares de pulsos de luz laser a cada segundo. Embora a tecnologia exista desde a década de 1960, foi só recentemente que sua capacidade de detectar grandes estruturas sob camadas de vegetação e mapear mudanças sutis nas paisagens antigas revolucionou completamente a arqueologia. No Egito, pesquisadores utilizaram o LIDAR e outras tecnologias avançadas como o radar de penetração no solo, GPR, para mapear áreas ao redor das pirâmides de Gizé. O resultado? A descoberta de estruturas subterrâneas anteriormente desconhecidas, incluindo possíveis câmaras, túneis e até mesmo o que alguns especialistas descrevem como anomalias que podem indicar entradas para estruturas mais profundas. Imagine, pulsos de luz laser penetrando o solo e revelando mistérios escondidos há 4.500 anos. É como ter uma visão de raio-x da história. Além das descobertas em Gizé, a tecnologia LIDAR tem sido fundamental em outros sítios arqueológicos ao redor do mundo. Na América Central, ela revelou cidades maias perdidas sob a densa vegetação da selva. No Uzbequistão, descobriu cidades medievais ao longo da antiga Rota da Seda. E na Amazônia Equatoriana, mapeou jardins, estradas e rios de civilizações antigas. No contexto egípcio, o LIDAR permite que os arqueólogos identifiquem estruturas sem a necessidade de escavações invasivas,
preservando o patrimônio enquanto expandem o conhecimento. É uma ferramenta não destrutiva que está redefinindo o que é possível descobrir. As novas inscrições encontradas na Grande Pirâmide também são significativas, porque fornecem informações adicionais sobre as equipes de trabalhadores que construíram essa maravilha. Contrariando mitos populares de que a pirâmide foi construída por escravos, as evidências arqueológicas indicam que os construtores eram trabalhadores especializados e bem alimentados, organizados em equipes e recebendo pagamento por seu trabalho. Cada nova tecnologia aplicada às pirâmides nos aproxima um pouco mais de compreender como os antigos egípcios conseguiram realizar tal façanha de engenharia com ferramentas relativamente simples. E o mais emocionante, ainda há muito mais a ser descoberto. E chegamos à nossa quinta e última descoberta, talvez a mais misteriosa de todas. Em dezembro de 2024 e janeiro de 2025, uma equipe conjunta de arqueólogos americanos e egípcios escavou uma tumba real com aproximadamente 3.600 anos de idade, perto do sítio arqueológico de Abydos, no sul do Egito. A tumba é de um faraó desconhecido, cuja identidade ainda está sendo investigada. Abydos é um dos locais mais sagrados do Egito Antigo, considerado o local de sepultamento de Osíris, deus dos mortos e da ressurreição. Por essa razão, muitos faraós escolheram ser enterrados nessa região, tornando-a uma necrópole real de extrema importância. A tumba recém-descoberta é consideravelmente maior do que outras tumbas da mesma dinastia, sugerindo que pode ter pertencido a um dos reis fundadores de uma dinastia perdida que governou durante o segundo período intermediário, uma época pouco compreendida da longa história egípcia. Infelizmente, assim como muitas tumbas reais, esta também foi amplamente saqueada por ladrões de tumbas na antiguidade. Não restam múmias, sarcófagos ou bens funerários. Mas o que sobreviveu é igualmente fascinante. A arquitetura da tumba é impressionante, com decorações elaboradas e técnicas construtivas que revelam muito sobre as práticas funerárias desse período. O egiptólogo Joseph Wagner, líder da equipe de pesquisa, explicou que a tumba provavelmente atraiu saqueadores relativamente cedo, devido ao seu esplendor, sendo invadida várias vezes ao longo dos séculos. Ainda assim, a estrutura em si é um tesouro arqueológico que fornece pistas valiosas sobre um período obscuro da história egípcia. O segundo período intermediário foi uma época de fragmentação e conflito no Egito, mas também foi a base para o surgimento do glorioso Novo Império. Entender como o Egito navegou por esse período conturbado é fundamental para compreender como a civilização egípcia se desenvolveu e perdurou por milênios. Wagner e sua equipe estão confiantes de que há mais tumbas reais a serem descobertas na região. Temos certeza de que há mais deles, afirmou. As tumbas de Abydos encontradas anteriormente pareciam estar em dois grupos principais, e esta parece estar em um grupo anterior. A necrópole real em Abydos é chamada de Montanha de Anubis, e os arqueólogos pretendem cobrir mais de 100.000 metros quadrados de terreno desértico em busca de mais tumbas. Quem sabe quais outros segredos estão escondidos sob aquelas areias? Esta descoberta demonstra perfeitamente como cada nova escavação no Egito pode revelar peças adicionais do quebra-cabeça histórico. E diferentemente do passado, quando artefatos egípcios eram levados para museus europeus e americanos, hoje todas essas descobertas permanecem em solo egípcio, garantindo que o patrimônio cultural do país seja preservado e exibido onde pertence. E aí, qual dessas 5 descobertas você achou mais impressionante? Comenta aqui embaixo e não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E aproveita para me contar, você está assistindo de qual cidade? Amo saber de onde são nossos espectadores. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelas 5 descobertas arqueológicas mais recentes e fascinantes do Egito Antigo. Vimos uma cidade submersa emergir das águas de Alexandria, tumbas de oficiais da 19ª dinastia revelarem seus segredos em Luxor, múmias raras de escaravelhos e um papiro do Livro dos Mortos de 15 metros serem encontrados em Saqqara,
novas inscrições e estruturas ocultas serem mapeadas nas pirâmides de Gizé usando tecnologia de ponta, e uma misteriosa tumba real ainda aguardando identificação em Abidos. O que todas essas descobertas têm em comum? Elas demonstram que, mesmo após séculos de explorações e estudos, o Egito Antigo ainda tem muito a nos ensinar. Cada artefato desenterrado, cada tumba aberta, cada inscrição decifrada nos aproxima um pouco mais de compreender como viviam, pensavam e construíram uma das civilizações mais avançadas da história humana. E algo especialmente importante, a revolução tecnológica na arqueologia. O uso de lidar, radar de penetração no solo, análise de DNA, datação avançada e outras técnicas modernas está permitindo descobertas que seriam impossíveis apenas algumas décadas atrás. A tecnologia não está substituindo o trabalho arqueológico tradicional. Ela está potencializando, expandindo horizontes e revelando segredos que permaneceram ocultos por milênios. Também é fundamental destacar a mudança de paradigma na preservação do patrimônio cultural. Diferentemente do século XIX e início do século XX, quando artefatos egípcios eram sistematicamente levados para museus estrangeiros, hoje todas as descobertas permanecem no Egito. O país investe pesadamente na preservação de seu próprio patrimônio, construindo museus modernos e desenvolvendo programas de conservação de classe mundial. O futuro da arqueologia egípcia é incrivelmente promissor, com tecnologias cada vez mais avançadas, colaborações internacionais e o compromisso de manter os artefatos em solo egípcio. Podemos esperar muitas outras descobertas extraordinárias nos próximos anos. Quem sabe o que ainda está escondido sob as areias do deserto? Quantas tumbas ainda não foram encontradas? Quantos papiros aguardam para serem lidos? Quantas cidades submersas ainda dormem no fundo do Mediterrâneo? O Egito Antigo continua nos fascinando, nos surpreendendo e nos lembrando de que a história humana é muito mais rica e complexa do que imaginávamos. E o mais emocionante, a aventura está apenas começando. Muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que você tenha gostado de conhecer essas descobertas incríveis, tanto quanto eu gostei de apresentá-las para você. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe com aqueles amigos que também são apaixonados por história e arqueologia. Tenho certeza de que eles vão adorar. E não deixa de comentar qual foi a descoberta que mais te impressionou e de qual cidade você está assistindo. Adoro ler os comentários de vocês e saber de onde são nossos espectadores. Até a próxima aventura histórica.